dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Vamos conversar um pouquinho agora. Nós não vamos ter aulas teóricas, porque não é aula teórica. Nós já tivemos 4 anos ouvindo, mas agora é aula prática. E o próprio Jesus fala dessa aula prática para nós. Primeira palavra da primeira leitura: ser corajoso. Sejam corajosos na vida. Se formos corajosos, vamos compreender a palavra de Deus e vamos colocá-la em prática. Então, o que a leitura de hoje pode nos ensinar da nossa vida? Então, primeira coisa, teologia, ou a razão. Fazer teologia não começa pela nossa razão. Ela começa onde? Talvez no coração, mas eu acho que um pouco antes ainda. Ela começa lá nos pés descalços de nossos pais, porque eles acreditaram em nós. Eles nos mostraram o caminho. E eles disseram também: sejam corajosos. Então, se nós somos corajosos e enfrentamos 4 anos, nós temos uma bagagem muito boa. Nós já temos muito de teologia. E então nós vamos compreender o que fez o Evangelho de hoje. Jesus esteve com os 12 apóstolos junto por bastante tempo, ensinando eles, dando questões teóricas. Mas chega um momento em que ele diz: agora vocês vão. Agora vocês vão para a vida, vão para a prática. Mas vocês não vão sozinhos. Vocês têm alguém que vai acompanhar vocês. Vocês não estão só. E ele diz para ir, e eles então vão porque confiam naquele que ensinou a eles. Confiam nas palavras de Jesus. Então é esse ir para a prática, ir para a vida. E vocês estão prontos para irem para a vida. E nesse ir para a vida é preciso carregar tanta coisa boa no coração. Então, o que é que nós carregamos na nossa vida? Nós carregamos, primeira coisa, paz. Ele diz: não adianta irem sem a paz. Tanto que ele diz: quando encontrarem ou entrarem numa cidade, numa casa, digam: a paz esteja com vocês. Então isso é muito claro, a paz. Mas o Evangelho em si, quais são as 2 coisas que ele diz que não pode faltar na nossa vida? O que não pode faltar na vida daquele que quer colocar em prática o amor?
Vocês lembram bem do Evangelho? Quais são as duas coisas que não pode faltar? Ele disse, não levem nada pelo caminho. Isso aqui nós estamos falando do Evangelho de São Marcos. São Lucas, ele é muito mais radical. São Lucas diz nada, nem cajado. Mas São Marcos diz, levai o cajado. Então, na nossa vida, sem o cajado, nós não somos nada, segundo São Marcos. E o que é esse cajado que nós temos que levar na nossa vida? Então, aqui nós podemos fazer muitas interpretações, mas fiquemos como o próprio Deus na nossa vida, que nos sustenta, aquele que vai dar coragem para nós. É esse cajado que nós temos que levar. A oração do dia a dia, o acreditar nas palavras de Jesus. Então carreguem esse cajado com vocês, como disse São Marcos. Mas ele disse mais uma coisa ainda, além do cajado. Qual que era? Ele orientou mais uma coisa nesse ir para a vida. Ele nos orientou a não tirar as sandálias. Vão. Ele orientou a não tirar as sandálias. Que sandálias também nós podemos interpretar aqui? Nós podemos dizer essa sandália da humildade. Mas antes ainda dessa sandália da humildade, a sandália das nossas origens. Não esqueçam quem vocês são. Não esqueçam dos seus pais. Não esqueçam de tudo o que vocês passaram. A vida, ela é sempre um conjunto. Então não tirem isso de vocês, não tirem essas sandálias, permaneçam com elas. Então essa é a graça de Deus. No Evangelho, ele diz para nós, mantenham o cajado, que é a força de Deus do lado, mas não tirem as sandálias. Permaneçam firmes, olhem sempre para trás. Que essas sandálias que vocês não vão tirar são os ensinamentos que vocês tiveram, as amizades que vocês construíram. Porque até hoje ainda estamos aqui juntos, mas a vida vai nos separar. E a gente vai se perguntar, onde está aquela turma? Onde foram parar? Eles estão no nosso coração. E cada um, de onde estiver, vai lembrar dos seus professores, de tudo que eles ensinaram. Não tirem isto, guardem, e guardem com amor. Mantenham firme a palavra de Deus. Assim, vocês serão realmente capazes de enfrentar a vida. Vocês lembram que mais à frente, no Evangelho, vai dizer que eles voltaram agradecendo, louvando a Deus. Então seja assim também, nessa vida prática. Porque agora é a vida que vai nos ensinar. E a vida nos ensina. Então deixem-se aprender pela vida. Então sejam corajosos. Vão enfrentar dificuldades. Mas o Evangelho também diz, se não encontrar ou encontrar alguém que não traz a paz, sacuda a poeira. Mas não desanime. Coragem. Continue caminhando. Então continuem caminhando. Parabéns, formandos. Parabéns pela grandeza de perceber ou de aprender a teologia, aprender o amor de Deus e agora colocar em prática. Que esta seja uma ação de graças e nesta ação de graças contemplamos sempre esse amor de Deus. Parabéns a todos. Muito obrigado. Nós vamos dizer que acreditamos em Deus. Durante a semana vocês aprenderam, né? Não se reza o creio, mas hoje em especial